Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite. Boa noite. Então, hoje eu vou falar sobre a regra de ouro proferida no Sermão da Montanha pelo Mestre Jesus. Então, o Monte das Bem-aventuranças está situado lá na Galileia, a meia distância entre Cafarnaum e Taba, e fica de frente ao Mar da Galileia. Vamos ler Mateus capítulo 5, de 2 a 10. Eu vou ler. E ele, Jesus, passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, eu vou pedir para o seu Cristóvão orar pela gente e levar nós em pensamento a Deus. Querido Deus, nós queremos te agradecer neste momento que estamos na tua presença. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa usar a tua serva como instrumento de valor na tua mão, que esta mensagem possa servir de edificação para a nossa vida. É nossa oração e gratidão ao Senhor. Amém. 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 Então, o tema é as bem-aventuranças, né? Então, Cristo prosseguiu há mais de 2000 anos atrás, no Sermão da Montanha, e se todos do mundo inteiro colocassem em prática tudo que foi falado lá, os problemas inteiros da humanidade seriam solucionados e o mundo seria melhor de se viver. Por quê? Porque são conselhos eficazes. A palavra bem-aventurado significa abençoado, feliz ou felicitado. Lá em Gálatas 2:20 diz que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, por causa da salvação em Cristo, o pecado ele já não tem mais domínio sobre nós, né? Cristo e a sua força habita em nós e é o manancial da nossa vida e o centro de todo o nosso pensamento, palavras e ações. E é mediante o Espírito Santo que convence a nós do pecado, da justiça e do juízo. Então nós somos mais do que bem-aventurados, né, irmãos? Então a tese é: quais as condições para recebermos as bem-aventuranças? Primeira condição, lá está registrado em Mateus capítulo 5:3, que é ser humilde de espírito, porque eles pertencem ao reino dos céus. O que humildade vem de humus, pés no chão, e a paciência anda de mãos dadas com a perseverança. Os humildes são aqueles que não colocam a sua confiança e a sua esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Então, e a esperança é a ausência de dúvida. Lá em Tiago 2:5, eu peço para os irmãos acompanharem na Bíblia. Tiago 2:5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Você viu? Vocês notaram esse contraste? Ser pobre, Deus escolheu os pobres, né, para serem ricos na fé. Então, a segunda condição é somente os limpos de coração verão a Deus. Então, somos sinceros de coração, os que agem sem malícia, sem hipocrisia para com Deus e com o próximo. São aqueles que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus. E que agora eles se esforçam, né, para agradar e glorificar a Deus. E ser parecidos com Cristo. Procuram ter a mesma atitude mental, né, que Deus tem. E amor à justiça, ódio ao mal, né, e em seu coração, que inclui a mente, a vontade, as emoções, e estar em harmonia, em sintonia com o coração de Deus. O rei Davi não tinha o coração segundo o coração de Deus, e Deus deu várias vitórias para ele, né? Eu convido os irmãos a lerem lá em Revelação, e lá para o último Apocalipse, né? 22. É 21, 6 a 7.
Disse-me ainda, tudo está feito. Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele lhe será meu filho. Ali também, no Apocalipse 22, 3 a 5, ele fala, nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol. Por quê? Porque Deus, o Senhor Deus, brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, os limpos de coração, irmãos, significa ser seu filho, habitar na sua presença, tanto agora como no seu reino futuro. E também ser perseverante até o fim, né? Ser salvo, aceitar a Cristo, perseverar nele até o fim. Note o que diz Salmos 24. Ali tem uma pergunta que o salmista faz essa pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? É uma pergunta. O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este vai obter do Senhor a bênção e a justiça do Deus e da sua salvação. Então, a terceira condição é praticar a justiça, ser justo. Lá em Mateus 5,10, o que diz lá em Mateus 5,10? Eu convido o Otávio para ler Mateus 5,10. Então, a primeira condição é ser o quê? Humilde de espírito. A segunda condição é ser limpo de coração. A terceira condição é ser justo, praticar a justiça. Mateus 5,10. Eu posso ler. Tá. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, todos os que procuram viver de acordo com a palavra de Deus e por amor à justiça, esses vão sofrer perseguição. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da justiça e da pureza, que se recusam ao pecado e ao mundo da vida dos crentes mornos, sofrerão rejeição e crítica. O mundo lhe moverá uma perseguição, uma oposição, e às vezes da parte de membros da igreja. E ao experimentar tal sofrimento, o crente, o cristão deve se alegrar, porque Deus outorga maior bênção àqueles que sofrem mais. Note o que diz em 2 Timóteo 2,12. Então, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, por sua vez, ele nos negará. Então eu concluo dizendo assim: felizes os pontos da sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Então, nesse sermão da montanha, que eu incentivo os irmãos a ler em casa, é o capítulo 5, 6 e 7, são a regra de ouro, a lei régia, que foi proferida pelo Mestre Jesus, né? E contém verdades divinas, conselho eficaz para como agir diante das adversidades, né? da vida, e como nos manter fiéis a Deus. São palavras como regra de ouro, que todo ser humano deveria de obedecer e acatar. Tais como ser o sal da terra, como ser a luz do mundo, como orar, né? Não julgueis para não ser julgado. Então, é uma infinidade de palavras de ouro vindas diretamente do céu para nós. O meu apelo é: lá em 1 João 5, 11, 12, diz que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em Jesus, no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se Cristo está em nós, lá em Romanos 8, 14, ela diz: se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto, né, por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Então eu apelo essa noite, assim, ó,
Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Hoje é o dia de limparmos o nosso coração, irmãos, ó pecadores. Purificai os vossos corações, ó indecisos. Hoje é o dia de nos prostrarmos diante o nosso coração diante do Deus Altíssimo, para que Ele nos perdoe nossos pecados e nos conduza à fonte das águas da vida. Amém.